início, né? Depois de uma derrota, mas primeiro temos que parabenizar o Santos pela vitória. É um time que fez um grande trabalho dentro do campo, tentou de todas as formas anular as nossas vantagens ofensivas e conseguiu, aproveitou bastante os contra-ataques que tiveram e vencer o jogo, né? Então agora continuar trabalhando. O único caminho é trabalhar, treinar e pensar em vencer o próximo jogo. Felipe, boa noite, aqui Bianca Molina, TNT Esportes. Em boa parte do jogo, para não dizer em todo, o Flamengo ele dominou, ele controlou, teve as ações, muito mais posse de bola, mas mais uma vez esbarrou naquele pequeno detalhe do último terço, a dificuldade de construir e finalizar todas as jogadas. Queria saber qual é a tua leitura, por que o time tem encontrado esse tipo de dificuldade, ainda mais contra um Santos que, apesar de ter construído a vitória, hoje tinha uma estratégia que era praticamente deixar a bola de fato com vocês e jogar pelo contra-ataque. Obrigada. Bom, eu acredito que primeiro eles tentaram pressionar. A gente viu no começo do jogo, eles saíram jogando uma também, a gente tentou pressionar, eles conseguiram sair jogando, depois eles tentaram e a gente conseguiu sair muito bem dessa primeira pressão deles e acabamos dominando e defendendo com a bola, né? Tendo a posse, tendo o domínio. E eu concordo contigo onde você fala que no terço final, né, se na área ou até mesmo 1 contra 1, num time que estava tão bem defensivamente, né? Um time que está muito bem trabalhado pelo Kleber. E então eu tentei em algum momento do primeiro tempo já trocar o Luiz e o Bruno, fazer essa mudança, porque o Luiz pelo menos ele ia conseguir cruzar com a perna esquerda, mas mesmo assim o Santos estava bloqueando bastante nossos movimentos e nossos cruzamentos e as nossas entradas na área, e acabamos que criamos esse volume, mas não conseguimos converter isso em ocasiões, em chances de gol, né? Então agora vamos analisar realmente o que podemos fazer de diferente para poder superar esse tipo de defesa. Felipe, aqui, Isabelle Costa do canal Gold. É óbvio que tem um carinho ali por parte de você com o Neymar, até deu para ver muitas movimentações e interações dele com você. Até teve uma hora no gol, não sei, acho que até o momento para você confirmar que depois do gol ele comemora, olha para você e fala, eu falei. Teve alguma coisa nesse sentido de ter provocação entre vocês? E queria saber, teve alguma estratégia para poder pensada em cima do Neymar, né? Porque a gente sabe que é um jogador letal e que pode acabar com o jogo como fez. Teve alguma estratégia? E queria que você pudesse falar também sobre essa troca que você teve com ele. Bom, um jogador extraordinário, um grande amigo, ex-companheiro de seleção, tenho uma amizade muito grande, muito boa com ele, e é um privilégio para o futebol brasileiro que ele esteja jogando aqui novamente, né? Uma pena que hoje ele conseguiu decidir o jogo para o Santos, conseguiu ele conseguiu decidir o jogo para o Santos. É um jogador que é determinante, um jogador que pega a bola e sempre faz alguma coisa, sempre faz uma jogada de perigo, de efeito, ou deixa algum companheiro na cara do gol. E esse tipo, obviamente que tentamos ter um cuidado especial. Primeiro, não deixar ele ter tempo, que não deixar ele receber, sempre ter gente em cima. Mas ele, claro, é um jogador tão determinante, ele tira sempre o marcador que vem perto, ele tem uma visão de jogo muito boa e acaba sempre colocando o companheiro dele em vantagem, né? Mas na verdade o Santos criou mais chances, não foi assim se não foi com nossas saídas da bola, né? Mais em transição, contra-ataques, momentos que a gente estava confortável, que a gente tentava acelerar a jogada, acabava forçando um passe, errando no meio e acabamos sofrendo assim, né? E eu tentei corrigir isso no intervalo, tentei segurar um pouco mais o Varela, principalmente para isso, para tentar segurar essas investidas, que era a única forma que o Santos estava criando perigo na gente, mas infelizmente no erro nosso eles conseguiram fazer o gol. Isso é futebol. Continuar insistindo em que nosso time tem que tentar se proteger bem desses contra-ataques, porque quando a gente tem muito tempo a bola, é a forma que o adversário tem de nos machucar. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Hoje você colocou o Wallace no segundo tempo. Queria te perguntar se na estratégia com o Wallace era a minutagem que você já esperava, se daria para dar um pouco mais de tempo para o jogador, e que explicasse também o motivo de não utilizar o Matheus Gonçalves dentro do gramado. É um jogador que tinha um negócio com o Cruzeiro, mesmo disse, vai ficar no Flamengo, disse que vai batalhar para ganhar o espaço dele,
mas que obviamente quer jogar. Ele tem treinado bem? Qual o motivo de não ganhar a oportunidade? Obrigado. Bom, primeiro o Wallace é o jogador que tem entrado muito bem, tem correspondido sempre que a gente precisou em inúmeras e diversas posições dentro do campo. Um jogador que tem gol, tem assistências, luta pela equipe, então sempre contamos com ele. Hoje eu pensei em colocar nesse momento porque era o que o jogo estava pedindo. Eu não calculei antes do jogo o tempo que ele ia jogar, senão o que estava pedindo o jogo. E o Matheus era uma opção de banco. No momento que a gente tomou, eu só tinha mais uma troca e optei por colocar o Juninho para ter 2 atacantes dentro da área, porque a gente ia chegar com certeza mais por fora, porque o Santos ia se fechar muito por dentro, né? Então esse foi o pensamento. O Matheus, né, como eu já também falei na outra entrevista, muito nobre da parte dele, de ele querer jogar. Essa semana ele treinou, né, quase toda semana com o Sub-20. É um menino que sempre treinou bem, sempre treina bem, e agora com essa sequência de jogos, com certeza ele vai ter oportunidades para poder demonstrar e falar no campo. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, não tem como não te perguntar, hoje é o segundo jogo que o Pedro fica de fora, o Pedro não é relacionado. Eu queria saber um pouco de você, como é que foi a semana, o que rolou durante a semana. A gente teve notícias de uma possível reunião entre vocês no grupo. Eu queria saber como foi a semana, o motivo, novamente, da ausência do Pedro, e se agora que o Bruno Henrique está suspenso contra o Fluminense, tomou o 3º amarelo hoje, se você conta com o retorno do Pedro para o fim de semana. Obrigado. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva. Ele também já se posicionou, é um assunto encerrado. Agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo. Felipe, apesar de ser um assunto encerrado, só quero uma questão que não tem nem muito a ver com o Pedro, tem mais a ver com o departamento de futebol. O jogador soltou uma nota, na nota ele se mostra totalmente chateado com o departamento de futebol por aquela conversa vazada de um membro do departamento de futebol oferecendo um jogador num valor muito abaixo até do que a gente costuma pensar em uma venda dele do Flamengo. Na sua coletiva do sábado, você sugeriu a ele que ele procurasse os companheiros e pedisse desculpa pelo comportamento dele no treino. Queria saber se você também sugeriu aos membros do departamento de futebol, ou ao membro do departamento de futebol, ou ao chefe do departamento de futebol, que conversasse com o Pedro para tentar resolver essa situação e quem sabe até pedir desculpa para o jogador. Obrigado. Bom, sinto muito. Prefiro não opinar sobre isso. Isso é um assunto para o pessoal da diretoria, para você fazer diretamente para eles. Sobre isso, da minha parte técnica, o que eu falei já está totalmente encerrado. Felipe, aqui, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre essa sequência agora do Campeonato Brasileiro, olhando um pouco para frente. Essa é só a segunda derrota em 13 jogos, enfim, é um campeonato muito longo, e sempre em entrevista coletiva os treinadores falam, né, da importância de vencer em casa. Às vezes acabou sendo uma derrota, mas queria que você falasse um pouco sobre essa sequência, porque agora o Flamengo tem a liderança ameaçada, né? O Cruzeiro joga amanhã, enfim. Queria saber se você fica ali olhando a tabela, fica fazendo conta, tem clássico com o Fluminense, que é o próximo jogo, você como treinador fica observando muito isso, fica se prendendo a isso, ou deixa rolar e não olha tanto para a tabela? Não, olhamos os resultados que acontecem. Por exemplo, hoje já tem outros jogos, olhamos os outros resultados e vemos como estamos, mas a única coisa que está ao nosso alcance é fazer a nossa parte, né? Então hoje infelizmente não fizemos a nossa parte. É um daqueles jogos onde o adversário conseguiu vencer na sua casa, um jogo que daqueles, infelizmente, né, achávamos que poderíamos conquistar pontos aqui dentro, mas sempre é muito difícil jogar aqui na Vila, num time tão bem treinado e com um jogador tão determinante como o Neymar. Então esses jogos se entende com que não normal, mas que pode acontecer de você perder algum ponto. Mas o campeonato é muito longo, como você falou, nós temos que rapidamente reerguer e levantar o ânimo, que temos um clássico domingo, um adversário que também vem muito motivado, né, do grande mundial que fez, e nunca é fácil jogar contra o Fluminense. Boa noite, Guilherme Lisnop do Lance. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Neymar. Ele fazia tempo que ele não jogava mais de 80 minutos. Hoje ele jogou quase o tempo inteiro. Você, como você conhece ele de antes,
Queria que você falasse um pouquinho. Esse Neymar de hoje pode ser um Neymar na seleção brasileira? Você acredita que as partidas que o Neymar fez como hoje pode levar novamente para a seleção brasileira? Uma pergunta mais pessoal para você conhecer. Todo mundo sabe de que o Neymar tem, o importante que ele é para o nosso futebol. E hoje eu vi o Neymar fisicamente num nível de Série A. A gente via nos duelos, via nas recomposições, até mesmo ele defendendo e pressionando os nossos zagueiros, coisa que não vinha fazendo antes dessa pausa, né? É claro, normal depois de tanto parado. Acredito que uma lesão tão grave, tão séria como a que ele teve, sempre muscular e também do joelho dele, mas é um jogador que quando está bem ele faz a diferença. Valeu, boa noite pessoal.